Fala galera, Jefferson Abreu do seu canal Vivendo com Saúde e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui muito interessante. É um vídeo sobre a dieta cetogênica, né? Um abraço a toda a família cetogênica, um abraço a todos vocês que têm se inscrito no meu canal, tá nos acompanhando, dando essa força e o canal vem crescendo. Muito obrigado. Bom, galerinha, esse é um vídeo que eu vou fazer, né? Com muito carinho, como todos os outros que eu faço, porém vocês sabem que algum período, né, eu faço dieta low carb, às vezes eu faço, já fiz também jejum intermitente, gostei muito, mas tem uma dieta que eu sou fã, que eu gosto muito de fazer, e é a dieta que eu mais gosto, é a minha queridinha, a minha preferida, que é a dieta cetogênica. E eu gostaria de falar um pouco dela para vocês, gostaria de explicar um pouco dessa dieta, como ela funciona, e para que vocês possam conhecer um pouco, tá? A gente encontra muita informação na internet, né? A internet, graças a Deus, dissemina bastante informação, porém, eu tenho um modo bem didático de falar, gosto de explicar bastante e eu acho que isso é relevante, porque dá uma compreensão melhor para você tomar a decisão correta, se você quer fazer uma dieta mais restritiva, uma dieta low carb, né, uma dieta, seguir um protocolo como jejum intermitente, ou você quer fazer uma cetogênica. Como tem muita variação, é importante que você tenha certeza e entenda bem o que você vai fazer, tá bom? Bom, a dieta cetogênica, ela foi criada nos Estados Unidos em 1920. Ela tem o nome de Keto Diet, né, lá nos Estados Unidos. Ela foi criada nesse período, a princípio, para tratar crianças com epilepsia refratária. Então, o que acontece? Foi um protocolo de tratamento que foi criado na década de 1920 para tratar essas crianças. E eles começaram a observar que, além das crianças melhorarem o quadro de epilepsia, né, terem menos convulsões. Então o Dr. Laí Ribeiro fala que tem casos de crianças que tinham 100 convulsões por dia e começaram a utilizar o protocolo e aí tiveram um resultado extraordinário, muitos deles com nenhuma crise no dia. Então imagina a pessoa que tem um filho que tem 100 crises por dia de ataque epilético e começa a fazer um protocolo e isso daí traz um benefício de que essa criança não tenha mais nenhum ataque. Eu já tive conhecidos, né, pessoas, amigos nossos que eu conheci e já vi, inclusive, crises de pessoas com epilepsia, já ajudei pessoas, então é um quadro bem complicado, a pessoa depende bastante da ajuda de uma outra pessoa, é um quadro complicado e que eles perceberam que dava um resultado muito positivo. Bom, um dos quadros que foi observado, além da melhora do quadro epilético, foi a perda de peso. Começou a observar-se que os pacientes que aderiam esse protocolo começavam a emagrecer. E aí eles começaram a desenvolver o estudo e entender o porquê que era. Bom, eu gosto de falar de uma maneira mais simples para que todas as pessoas de vários tipos de segmento possam entender. Desde a dona de casa, que quer iniciar um protocolo, né, até mesmo uma pessoa que tem aí um conhecimento avançado possa receber essa informação, tá bom? Então, ao longo do vídeo, se você puder observar um modo mais simples de falar, né, não se preocupe com isso. Eu vou procurar explicar do modo mais simples possível, sem enrolação. Como que funciona? Depois que você passa entre 48 horas e 78 horas sem ingerir carboidrato, eu vou procurar fazer sintetizar como funciona tudo de um modo geral. O nosso corpo, ele precisa de uma fonte de energia. Quando a gente ingere um alimento, ele pega os carboidratos que tem nesse alimento, converte isso em energia, né, em glicose, converte isso daí, e isso vira o combustível, como se fosse um carro, tá? Eu vou fazer uma analogia com um carro que fica bem bacana de explicar, qualquer pessoa consegue entender, tá bom? Então, quando você consome um alimento comum, seu arroz, o feijão, a sua mistura, assim por diante, né? O que acontece? Os carboidratos que tem nesse alimento, eles vão gerar glicose e geram fonte de energia para o seu corpo começar a funcionar e trabalhar, ok? Porém, na dieta cetogênica, quando você passa de 48 horas a 72 horas sem ingerir acima de 50 carboidratos por dia, o corpo começa a sentir essa falta de carboidrato e ele percebendo que não tem carboidrato para ele queimar como fonte de energia, ele vira a chave e começa a queimar
uma outra substância, que é gordura. Olha só que doido. É como se fosse um carro com 2 tanques de combustíveis. Um dos tanques tem álcool e outro tem gasolina. Vai usando, por exemplo, a gasolina. Quando a gasolina acaba, automaticamente um sensor vai ver que não tem gasolina e vamos imaginar que automaticamente a bomba começa a puxar de lá do tanque o álcool para ele continuar andando, igual os carros flex. É que o carro flex hoje ele mistura, mas já tem carro saindo que os tanques são misturados. Bom, enfim, vamos imaginar que o nosso corpo fosse assim, ok? Então, quando você não consome carboidrato, o nosso cérebro percebe que não está tendo carboidrato, fonte de energia, então ele começa a utilizar uma segunda fonte de energia, que é a gordura. Como? O nosso fígado começa a produzir corpos cetônicos ou cetonas, também é chamado assim, lá no nosso fígado, e isso daí começa a utilizar a gordura que tem estocada no nosso corpo, na nossa barriga, no nosso corpo de um modo geral. Quando a pessoa está acima do peso, ela tem um estoque de gordura embaixo da pele, e o corpo começa a pegar essa gordura e começa a usar ela como fonte de combustível. Né? O fígado vai quebrando isso daí, transformando isso daí em cetonas, né? E essa cetona, esse corpo cetônico, é que começa a virar energia para o nosso corpo viver. Então, a base da dieta cetogênica é isso. Ela vai usar a gordura que já tem no seu próprio corpo e a gordura que você vai ingerir também. Então você vai comer, vamos supor, uma carne com gordura, ela vai pegar aquela gordura e vai ingerir, porque a chave de consumo está virada para gordura. Ou ela consome gordura ou ela consome carboidrato. As duas coisas não tem como, ela vai usar uma ou outra. Ok? Então, como você passou de 48 a 72 horas sem comer gordura, a chave de consumo vira para gordura. E aí você começa a queimar gordura. Gente, é uma dieta fantástica. Os primeiros 2, 3 dias, muitas das vezes você vai sentir um pouco mais de fome. Ela não precisa contar calorias. Calorias não precisa contar. O que você tem que contar é carboidrato. Carboidrato. Jefferson, qual é a média para que eu possa ter um emagrecimento bom e para que possa funcionar essa dieta, ter efeito? No mínimo 20 gramas de carboidrato por dia e no máximo até 50. O ideal seria 40. 40 seria o ideal. Mas se você comer alguma coisa a mais, não pode passar de 50, que senão, acima de 50, o que acontece? O seu corpo, ele começa a entender que está entrando carboidrato. E aí ele pode sair da chave da gordura e voltar para a chave de carboidrato. E aí você para o seu emagrecimento. E aí você vai demorar mais 48 horas para começar a virar essa chave de novo, entende? Então, você começa, por exemplo, na segunda-feira. Então, vai segunda-feira, 24 horas, terça-feira, 48 horas. Então, mais ou menos na quarta-feira de manhã, você já está queimando gordura legal, porque virou a chave para gordura. E aí, gente, é vida que segue, você vai queimando, emagrece muito, tá? Eu já fiz 2 vezes, eu já fiz várias vezes, mas 2 processos diferentes. Eu já fiz um processo para emagrecer com essa dieta, treinando, malhando, puxando ferro, malhando forte. E já fiz também sem malhar, sem fazer nada, completamente sem nenhum tipo de atividade, sem caminhada, nada, sedentário, para que eu pudesse analisar no meu corpo como que dava, se dava diferença, se não dava, se a atividade física poderia dar uma performance maior e assim por diante. Para vocês terem ideia, quando eu fiz fazendo musculação, treinando todo dia, 1h30 forte, né? 1h15 forte, puxando ferro, e na dieta cetogênica, eu lembro que eu emagreci mais ou menos em 7 dias, eu perdi na casa, gente, de 10 a 12 quilos. Foi assim uma coisa de outro planeta, né? Quem me viu numa semana, quando viu na outra semana, falou: o que aconteceu? Não entendeu nada, né? Mas deu uma turbinada violenta. Ah, Jefferson, mas não dá fraqueza? Será que a pessoa não cai desmaiada? Tem vários bodybuilders que usam ela para poder manter ela fazer a manutenção da massa magra, ou seja, do músculo, porque você ingere bastante proteína que contribui com o músculo e também para poder treinar. Então ela fornece muita energia, ela dá muita clareza mental. O que acontece? Os corpos cetônicos são tão pequenininhos, que quando eles estão sendo transportados na corrente sanguínea e eles chegam no nosso cérebro, o que acontece? É como se no nosso cérebro tivesse uma rede e que ela filtrasse o alimento que o nosso sangue leva até o cérebro. Os corpos cetônicos, eles são tão pequenos,
que eles passam pela rede direto. Então o nosso cérebro ele é irrigado com corpos cetônicos e quando você está em cetose, você fica, parece que você está turbinado, tem várias ideias, você não quer, a dona de casa quer virar tudo do avesso, a pessoa que trabalha no escritório fica naquela euforia, você que está treinando, está malhando, tem uma disposição fantástica, porque ela dá muita energia. O que acontece? Depois do terceiro dia, você vai começar a perceber que você não tem fome. É uma coisa muito doida, né? A sua fome é muito reduzida, você vê a sua alimentação, você não tem aquela fome doida que tinha, que o carboidrato acaba causando. O carboidrato, geralmente, ele é muito viciante, e você come por vício, nem por fome é. Então, vamos supor, você acabou de jantar, vou dar um exemplo aqui, tá? Chega alguém com carboidrato, vai com uma pizza, você olha e fala, ai gente, acabei de jantar, mas eu vou comer um pedaço. Porque o carboidrato, ele é viciante, trabalha como fosse quase como uma droga no nosso corpo. Você acabou de jantar, está saciado ali, já fez a sua refeição. Alguém abre um pote de sorvete, a pessoa vai comer. Nossa, eu estou satisfeito, não aguento mais, mas eu vou comer. E assim por diante, porque o carboidrato ele trabalha de um jeito diferente dos corpos cetônicos no nosso corpo. A reação é diferente, tá bom? Então, assim, dá clareza mental, dá mais disposição, emagrece, ajuda a fazer a manutenção da massa magra, ou seja, dos músculos no nosso corpo. Ele ajuda as pessoas, obviamente, que têm um problema de epilepsia, vai ter uma melhora muito grande, mas assim, para quem não tem esse problema, ele ajuda muito a prevenção de diabetes, e para as pessoas que são diabéticas, ele ajuda muito no controle de diabetes, porque ele baixa, ele tem um efeito direto à resistência insulínica. Como quando você come o carboidrato, ele vira glicose, essa glicose dá um pico e o nosso pâncreas tem que secretar insulina para ir lá nesse pico da glicose e baixar ele de novo. Como você não tá tendo esse processo por causa do carboidrato, o seu pâncreas vai trabalhar mais relaxado e com isso você começa a ter um quadro melhorado, principalmente para quem tem diabetes, tá bom? Então assim, vai ter várias dicas, nós vamos colocar muitos pratos, né, que pode ser utilizado na dieta cetogênica para que você possa fazer ela aí no seu dia a dia e bater a sua meta, alcançar os seus objetivos. O importante é você também não deixar de beber água, no mínimo 2 litros de água para você que é adulto, tá? Tomar esses 2 litros de água e ingerir fibra. Então assim, não abrir mão da sua salada de alface, não abrir mão... por exemplo, do seu brócolis, não abrir mão do couve-flor, de uma couve. Então, assim, faz uma couve refogada com bacon. Então, sempre que você ingerir fibra, você vai estar cuidando do seu trato intestinal. Vai ajudar na digestão de todos os alimentos que você consome. Da carne, que vai comer 40% de proteína, né? 40%, 50% aí. Então, é carne, frango, peixe. E aí, se você come essa quantidade de fibra, vai ajudar muito para que você não tenha problema no seu intestino, ficar preguiçoso, assim por diante, tá bom? Não abre mão, sempre ingere quando você for fazer ali, tem muita... Você pode comer oalogenosas, né? Sempre enrola a língua para falar, que são as amêndoas, castanha, amendoim, você pode ingerir. Você pode ingerir também coco, você pode ingerir o abacate, você pode ingerir as gelatinas zero carboidrato. Tem aí no meu canal, olha lá embaixo, tem um refrigerante que você pode fazer esse refrigerante e consumir ele sem problema também, ok? Refrigerante natural, fantástico. Mas se às vezes você está em algum lugar, eu não aconselho você tomar. Mas se você está em algum lugar e ali a pessoa vai tomar, se você tomar um refrigerante zero, por exemplo, ele não vai te tirar de cetose, não vai quebrar sua cetose, tá bom? Você pode consumir aqueles pepininhos em conserva, que é uma delícia, meu filho adora. Você pode consumir palmito, você pode consumir azeitona. Gente, você pode montar lanches para você fazer aqueles lanches da tarde, sabe? Do lanche das 4 horas ou 3 horas. Tem uma infinidade de cardápio e eu vou colocar no nosso canal passo a passo de como você conduzir, tá bom? Então, para quem tinha intenção, tinha curiosidade, queria saber como é que ela funciona, então aí é uma linha geral para que você possa conhecer um pouco mais sobre a dieta cetogênica. Eu espero que você tenha gostado, né, da ilustração, dos exemplos que eu dei. Espero que tenha sido bem assim esclarecedor para que você possa entender. E se você tomou a decisão de fazer, se possível, se você tem a condição de pedir auxílio aí a um nutricionista, ele vai te ajudar a montar de acordo com a sua quantidade
que você gasta de energia por dia e assim por diante, um cardápio melhorado, tá bom? E aí dentro do que ele te ajudar ou te orientar, no meu canal você vai encontrar várias opções para você colocar junto e conseguir tocar em frente, ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você poder receber as próximas dicas, tá bom? Fique com Deus, um abraço forte e até mais!